Vamos lá. Constituição Federal, artigo 20. Artigo 20 da Constituição Federal. Aquilo que não cai em prova, eu vou citar, eu vou mostrar para vocês, pessoal, isso não cai em prova. Mas se vocês quiserem estudar, aprofundar, tudo bem, mas vamos lá. São bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutivas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definida em lei. Nós vamos precisar entender aqui que esses bens da União são muito mais decoreba do que entendimento. Então, os que atualmente lhe pertencem, isso é lógico, isso aqui é uma questão lógica, e os que vierem a ser atribuídos, também outra questão lógica. 2. As terras evolutivas indispensáveis à defesa das fronteiras. Essas terras, esse termo devolutas, alguns falam devolutivas, são terras, são propriedades de terras que nunca pertenceram a um particular. Elas são públicas, mas podem estar estão ocupadas por particulares, por algum fim, mas não pertencem a eles. Então, essas terras devolutas indispensáveis às fronteiras, a defesa das fronteiras, elas pertencem à União, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Essas vias federais de comunicação não são aqui a comunicação, os meios de comunicação, são vias, são rodovias federais. Então elas também pertencem à União, então seus limites ali não se pode, quando alguém se constrói à margem da rodovia federal, aí vai caber uma ação civil pública por parte daquele que vai requerer essa terra, vai ser contra a União vai defender o seu bem. E a preservação ambiental também definidas em lei. A lei vai definir quais as áreas de preservação ambiental. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que mãem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou deles provenham, bem como terrenos marginais e praias fluviais. Aqui é interessante, aqui pode cair algumas questões interessantes de prova. Primeiro, os lagos e rios em seu domínio, ou seja, em área federal. Os lagos e rios estão em terreno que pertence à União, ou aqui que complica, banha mais de um estado. O rio, por exemplo, São Francisco, banha mais de um estado, portanto, pertence à União. Sirvam de limites entre outros países. Fronteira, falou que a fronteira pertence à União, ou se estendam a território estrangeiro ou deles provenham. Vai para o território estrangeiro ou está vindo de território estrangeiro. Pertence à União, bem como os terrenos marginais e praias fluviais. Então, nestes casos aqui também, você já deve ter ouvido falar dos ribeirinhos. Os ribeirinhos ali, residem ali, eles moram em bens da União. E as praias? 4. As ilhas fluviais lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas as que contêm uma sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Essas ilhas fluviais são áreas cobertas e descobertas periodicamente pela chuva. Essas áreas, elas pertencem à União. Ainda, aqui nós temos praias marítimas, que elas estão sob o domínio da Marinha. A Marinha pertence à União. Ainda temos... E essas ilhas oceânicas, elas se encontram no mar territorial, que também pertence à União, exceto aqui no artigo 26, inciso 2,
que lá no artigo 26, inciso 2, ela está escrito que as ilhas oceânicas, quando elas formam ali um município ou um estado, elas pertencerão a eles, né? Quando estiverem sob o domínio de um estado, ou melhor, se estiverem sob o domínio do município ou de terceiros, aí ela não será uma zona, não pertencerá à União, não será um bem da União. Interessante salientar aqui nesse parágrafo 4º é o seguinte, que a lei ela permite haver, por exemplo, uma ilha privada. Alguém pode se apropriar de uma ilha, mas aquela zona em torno, as zonas que fazem limite aqui aquelas ilhas, o mar, elas são bens pertencentes ao povo, bem comum do povo, mas uma ilha pode ser privada, pode se tornar algo privado. Lembrando também que as zonas limítrofes, sempre que na sua prova cair limite com outros países, você vai marcar que é bens da União. 5. Os recursos naturais na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. O petróleo não será de um estado qualquer. O petróleo na zona de plataforma continental e zona econômica será pertencente, vai pertencer à União, são bens da União. A questão, pessoal, da plataforma continental. Vamos destacar aqui a plataforma continental. Ela para o Brasil, primeira coisa, o Brasil exerce o direito de soberania na sua plataforma continental. O limite será fixado em conformidade com os critérios estabelecidos na Convenção das Nações Unidas. É a Convenção das Nações Unidas que decide esse limite ali do mar territorial. E o mais importante para a nossa prova aqui é saber que a plataforma continental do Brasil, ela compreende o leito, subsolo, as áreas submarinas que se estendem até o seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre até o bordo da margem exterior. O Brasil exerce soberania na sua plataforma continental. Nós veremos que posteriormente vídeos que também navios e aeronaves que sobrevoam estejam nessa plataforma continental, a soberania aqui é do Brasil em determinadas situações. O que é a zona econômica exclusiva? Compreende uma faixa que se estende de 12 a 200 milhas marítimas. De 12 a 200 milhas marítimas. Contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Então, de 12 a 200 milhas marítimas é a zona econômica exclusiva. Ali só a União pode explorar, ou contratos de concessão, de terceirização, desde que autorizados pela União, pertence à União, portanto. Depois nós temos o mar territorial. O que vem a ser o mar territorial? É uma faixa de 12 milhas marítimas de largura a partir da sua linha continental. Então, antes ali da zona exclusiva econômica, nós temos aqui o mar territorial e ele também pertence à União. Aqui no 7 nós temos os terrenos de marinha e seus acrescidos, no caso os terrenos pertencentes ali à marinha. Todos aqueles terrenos, na realidade terrenos de marinha, são todos aqueles terrenos banhados pelo mar até a distância de 33 metros. Até 33 metros de distância de banhado pelo mar, ela pertence à União. E isso são terrenos de marinha. Potenciais de energia hidrelétrica, ainda que esteja dentro de um estado só, um estado somente, e ele tem potencial de energia elétrica, ele pertence à União. Imagine a Itaipu Binacional. Ela não pertence somente ao Brasil, mas aquele potencial, o rio, ele é um potencial de energia hidráulica, ele pertence à União. Recursos minerais, inclusive do subsolo, pertencem à União, ainda que esteja inclusive no estado ou no município. As cavidades naturais subterrâneas e sítio
arqueológicos, pré-históricos, áreas de preservação, pertencem à União, são bens da União. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Interessante, as terras indígenas são bens da União, a União é responsável por ela. Parágrafo 1º. Assegurados nos termos da lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Interessante que de quem pertencem os recursos minerais, ainda que no subsolo, ou ainda os potenciais hidrelétricos, a exploração de petróleo e gás natural, pertencem todos eles à União, mas é assegurada nos termos de lei, da lei ao Estado, a todos os entes, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, a participação no resultado da exploração. Então, apesar de pertencer à União, esses estados, respectivos estados que possuir esse recurso mineral, esse recurso hídrico, eles vão ter uma porcentagem, uma fatia deste bolo, e isso será disciplinado pela lei. E a lei não é matéria de nossa prova, se não for, nós não vamos nos preocupar. Apenas saber que eles vão ter uma fatia ali do benefício, mas não pertencem a eles. Parágrafo 2º. A faixa de 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Essa faixa, 150 km de largura, este perímetro, essa área ao longo dessas fronteiras, elas são essenciais para a defesa do território nacional. Portanto, elas, apesar de não ser área devoluta, ou seja, não ser área exclusivamente da União, ela é importante para a defesa nacional. E, portanto, a sua ocupação e utilização serão reguladas por lei. Então, imagine que uma faixa, 150 km ali, na divisa com a Colômbia, ela não pode ser ocupada, por exemplo, ali exclusivamente por uma colônia de colombianos. Olha o risco. Então, haverá até esse período, esse perímetro, essa área de 150 km, vai haver ali uma regularização por lei. E essa lei é uma lei federal que vai regular essa área, essa ocupação. Artigo 21, ele é mais importante para fins de prova, para fins de concurso. Então nós vamos fazer um vídeo exclusivo com o artigo 21, deixaremos para o próximo. Muito obrigado então pela companhia e valeu!